Grande Duda, Deus abençoe. Quanto tempo? Olá, boa noite, a paz. Dudinha, primeira a entrar, hein? Gostei de ver. Boa noite, que Deus abençoe. Hot Dog da Tatá, seja bem-vindo, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Estamos aguardando um pouquinho o pessoal entrar pra gente dar início à nossa live, nosso culto online. Aproveite, tecle nessa setinha que tem aí embaixo, compartilha com seus amigos, né, para essa live alcançar mais e mais lares nessa cidade de Varriçai. Nós cremos que a palavra de Deus vai cumprir uma missão muito importante, não só para nós que somos da igreja, mas cumprir a importância de ser igreja, em levar a mensagem. Claudiano, Deus abençoe, Claudiano. Como é que vocês estão? Simone entrou, Claudiano. Deus abençoe vocês. Vamos aguardar um pouquinho só para a gente começar a nossa ministração. Eu queria chamar alguém para a gente estar orando junto aí. A primeira pessoa que colocar ok aí, o amém, eu vou chamar aqui para a gente orar juntos. Como é que estão as coisas aí, Simone? Vai dando notícia pra gente, tá? JP, João Paulo, glória a Deus, saudade de vocês, hein? Deus abençoe, meu amigo. Eu estou aguardando quem vai colocar amém aí para a gente começar uma oração juntos, hein? Quero chamar alguém aí para a gente estar fazendo essa oração. Ó quem tá participando da live, ó. Hoje nós temos Ele agora quer participar de todas as lives, quer sentar aqui e ficar aqui. Né, Bidu? Dá um oi aí, Bidu. Ah lá no celular, Bidu. Fala oi pro povo. Hoje o tema está super interessante, nós vamos fazer uma ministração, uma palavra revelada, uma palavra rema do trono de Deus. Aí, graças a Deus, meu filho melhorou, pastora. Simone está dizendo aí, ó. Ai, glória a Deus. Glória a Deus, glória Simone. A Deus. Depois manda mensagem, Simone, para mim. Eu vou te mandar uma mensagem também. Ninguém quer fazer essa oração, gente? Vamos começar a oração, hein? Chama a Duda. A Duda foi a primeira a entrar. Duda! Pode, Duda, te eu chamar. sei que você tá aí, hein? Já tô te vendo. Vai entrando. Faz essa oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós começamos essa noite, meu Deus, entregando ao Senhor o nosso tempo, entregando a nossa vida ao propósito, meu Deus, de estarmos nas Tuas mãos, sendo instrumentos, meu Deus, em Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoe toda a igreja Tanque de Betesda em Varriçai. Abençoe, meu Deus, essa cidade, meu Deus, que passa por uma situação de lockdown. Nós sabemos que é uma situação temporária, meu Deus, porque o Senhor tem soberania sobre toda tempestade, sobre toda doença, meu Deus. E nós cremos que essa doença, essa enfermidade é passageira e o Senhor tem um controle sobre essas coisas. Senhor, guarda, meu Deus, a vida de cada um nessa cidade. Vai preparando esses lares, meu Deus, para receber a Tua palavra. Vai, meu Deus, capacitando, meu Deus, os ministros, meu Deus, que levarão essa palavra. Que em nome de Jesus não sejamos mais, meu Deus, carne e ossos aqui, meu Deus, mas que seja a vontade do Teu Espírito Santo a falar com a Tua santa igreja, separada, meu Deus, em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E toda a igreja aí que está nos assistindo, sela isso com um amém, para que seja ligado nos céus. Amém? Amém. A Duda, estou passando a vez. Ela não tem vergonha, a cara nem queima, olha, a cara nem queima de Duda. Só Jesus, hein? Deixa eu ser. A primeira pessoa que eu vou chamar na frente quando a igreja reabrir vai ser a Duda. Em nome de Jesus.
Como vocês estão aí na cidade de Varriçai? Muito frio, acredito, né? Porque Itaperuna tá frio, gente. Itaperuna tá bastante frio. Cadê? Amor, eu achei que você tinha congelado. Não. Achei que tivesse Glória a travado Deus. a internet, ele tá quietinho, sem mexer. Tá pegadinho. Olha lá, minha mãe entrou. Glória a Deus, Dona Luzia, que tá online aí, ó. Glória a Deus, E Dona a sogra Luzia. mais puxa-saco do Fabrino. Dona Luzia é responsável pela minha alimentação noturna. Glória a Agora Deus. não, né? Agora não, que ela tá em Campos, gente. Deus abençoe aí a Adriana também. Todos aí de Campos do Goitacazes. Amém? Cadê a Dorinha pra cantar um louvor? Eu vou mandar mensagem pra ela. Aí no Rio tá frio, Simone. Meu Deus. E olha que o Rio de Janeiro é quente, né? Vamos à palavra de Deus de hoje. Quem trouxe Bíblia, abra ela agora em nome de Jesus Cristo, em Gênesis capítulo 7. Eu vou colocar aqui para vocês Gênesis capítulo 7, versículo 16. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Algumas traduções vai dizer assim: eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Vamos agora em Mateus, capítulo 25. Vou colocar aqui, Mateus, capítulo 25, verso 10 ao 13. Vamos lá, gente. Mateus 25, do verso 10 ao 13. Diz assim: E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e clamamos que o Senhor possa trazer a palavra rema aos nossos corações, revelação do Teu trono, meu Deus, não como fruto de curiosidade, mas como fruto de edificação espiritual, que sirva, meu Deus, de capacitação para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, nós lemos aqui duas passagens. Uma está no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 16. A outra está em Mateus, capítulo 25, do verso 10 ao 13. O nosso tema é a porta aberta. Por que o tema é esse? Porque ambas as passagens nos diz respeito a exatamente a mesma situação. Qual situação? Porta fechada. A primeira, em Gênesis capítulo 7, nos diz respeito à situação, ao fato ocorrido com Noé e a população daquela época, e o dilúvio, aonde o Senhor, para erradicar a iniquidade, erradicar o pecado, ele devastou todo o mundo através
da água, através do dilúvio. Mas enquanto isso não estava acontecendo, enquanto as águas ainda não haviam subido, é importante você notar que Noé já tinha recebido uma instrução de Deus. E qual era essa instrução? Construir a arca. Construir uma fortaleza segura. Construir um meio de escape, aonde o povo que estivesse separado por Deus estivesse a salvo, ou fosse salvo. Interessante que Noé foi construindo essa arca, o povo não acreditava no porquê Noé construía a arca, porque, irmãos, Noé estava construindo a arca em solo, em terra firme. Imagina você construir um barco longe do mar. Imagina você construir um barco longe de um rio. O que Noé estava fazendo era um grande barco, um verdadeiro Titanic, só que não afundou. Um verdadeiro barco grande que caberia muitas pessoas. Mas no final só foram a família de Noé e animais, macho e fêmea de cada espécie. Mas por que as pessoas não acreditaram em Noé? Todas aquelas pessoas tinham recebido instrução de Deus através de alguns profetas. Profetas sempre existiram. Noé era um dos homens com que Deus conversava. Noé recebeu uma instrução, exortou a população, exortou o povo, mas o povo não se convertia à vontade de Deus. Permanecia desobedecendo à vontade de Deus, fazendo aquilo que era mal aos olhos de Deus. Por isso, no final, nós vemos que a passagem em Gênesis capítulo 7, versículo 16, diz que assim que Noé entrou, ou seja, assim que todo animal, macho e fêmea entrou, e por último a família de Noé entrou na arca, o Senhor fechou a porta após ele. Essa é a frase que tem maior impacto. O Senhor fechou a porta após ele. Esse verbo fechar, né, que nós vamos estudar aqui, e nós vamos ministrar sobre ele, é um verbo traduzido para o nosso português, parece algo como natural, um verbo natural de fechar algo que estava aberto. Só que no hebraico, a palavra fechar significa sagar, algo que se fecha e não se abre, a não ser por aquele que fechou, aquele que tem poder. Então, fechar aí é um verbo muito mais poderoso. É algo que não volta atrás, é uma decisão na qual não se volta atrás. É uma decisão de prender, é uma decisão de separar, de manter fechado. Então, quando o Senhor diz, o Senhor fechou a porta após Noé, ele estava dizendo, eu não vou abrir mais essa porta. Ninguém mais vai entrar na arca. Vocês estão me compreendendo, gente? Então, a palavra, o verbo fechar, que vem da palavra hebraica sagar, ela significa algo que uma vez fechado, não volta atrás. Algo que uma vez fechado, não permite a entrada de mais ninguém, sem exceções. Não há exceção. Não tem como ela ser aberta novamente. Então nós vemos que o Senhor, quando usou a palavra e o verbo fechar, no tempo de Noé, para dizer que quando Noé e a família dele entraram na arca, ele diz que o Senhor, não foi Noé, Deus fechou a arca. Vocês estão compreendendo que foi uma mão muito mais poderosa que a mão do homem que fechou aquela arca? E a única mão que tinha poder para abrir é a mesma mão que fechou. A mão do Senhor dos Exércitos. E agora vocês comecem a comparar com a passagem em Mateus
Mateus capítulo 25, versículo 10 ao 13. Diz respeito a parábola das virgens que iam ter com o Senhor no banquete, mas algumas delas faltaram azeite, faltaram óleo para se manter acesa a candeia. Por que a candeia tinha que estar acesa? Para que elas identificassem o momento em que o Senhor chegasse. Porque assim que o Senhor chegasse, era para elas seguirem o Senhor e entrarem na casa aonde haveria de ser o banquete nupcial, a grande festa. Então algumas dessas virgens tinham azeite, tinham óleo suficiente para se manterem acesas e perceberem a chegada do Senhor. Essas, como se mantiveram acesas, quando o Senhor chegou, elas viram o Senhor, foram atrás do Senhor, e quando o Senhor entrou, elas entraram junto naquela casa. E a palavra de Deus diz que assim que aquelas virgens que tinham óleo, que tinham azeite, entraram para participar do banquete nupcial, a porta foi fechada. Aqui o mesmo verbo utilizado. Na Bíblia em hebraico diz: a porta foi fechada, usando o mesmo verbo, sagar. Ou seja, algo que não se abriria novamente. Algo que não permite exceções. Uma vez fechada, permaneceria fechada. Então, a palavra aqui da porta fechada significa mais do que um aposento fechado com as pessoas ali dentro. Significa que as pessoas que estavam ali dentro foram as pessoas separadas. Foram as pessoas escolhidas. Foram as pessoas protegidas. Por quem? Pelo noivo. O Senhor estava instruindo os discípulos, não sobre um casamento, mas sobre a segunda vinda dele, aonde ele faria separação entre justos e pecadores. Aqueles que estivessem com azeite em suas candeias perceberiam a presença de Deus e entrariam para o banquete. Assim que eles entrassem, a porta estaria fechada. E o mais interessante é que a passagem continua no verso 12, no verso 11, Mateus 25, 11, diz que aquelas noivas que não estavam preparadas, elas foram comprar azeite. E quando voltaram, a porta estava fechada. Então significa que elas tentaram entrar no lugar de separação, no lugar escolhido, no lugar de salvação, na arca, no banquete. Mas o próprio Senhor atende elas e diz: não vos conheço. E essa resposta de Deus é muito mais poderosa do que uma pessoa dizer para outra que não conhece a outra. O significado disso é muito mais amplo. Quando o Senhor diz: eu não as conheço, o Senhor está dizendo: eu não tenho parte com vocês. Eu não tenho aliança com vocês. Percebam que aqueles que têm aliança com o Senhor já estavam dentro do banquete. Já estavam participando do banquete. E esse banquete é uma figura, uma figura usada por Jesus Cristo para dizer como seria o final dos tempos. Como seria a salvação dos justos e injustos, os injustos. Ele está dizendo: aqueles que participarem do banquete junto com o noivo, ou seja, aqueles que perseverarem até o fim, ou aqueles que perceberem a volta de Jesus, porque mantém em si uma expectativa da volta, esses entrarão para ceiar com o noivo. Agora, aqueles que não estão meio desligados,
porque não sabe nem o tempo, nem o lugar. Essas pessoas tiveram um esfriamento. Pararam de vigiar, pararam de buscar a palavra de Deus, pararam de temer o Senhor. Porque uma coisa é você crer que Deus existe. Outra coisa é você manter acesa no teu coração a expectativa de que Ele vai voltar. A expectativa de que Ele é o teu Salvador, de que Ele é um Deus justo, que Ele é aquele que te livra do mal, de que Ele é a tua salvação. Então, essas pessoas que participaram do banquete, assim como a família de Noé, foram separadas. É isso que o verbo significa, fechar. Foram escolhidas, foram separadas, foram poupadas, foram protegidas. Esse verbo que Jesus usa nos remete à passagem do dilúvio. E como nos remete à passagem do dilúvio? Nos remete a uma situação da segunda vinda de Jesus que vai acontecer. O Senhor não vai mais julgar toda a terra com água, porque Ele viu que a terra sofreu com isso. E Ele jurou não fazer isso mais. Mas Ele disse que os injustos serão jogados no fogo eterno. Quando? Neste tempo. No tempo onde haverá separação, no tempo do banquete. Então, este tempo de separação é o tempo em que a porta aberta se fechará. Mas, pastor, essa porta está aberta? Está aberta. E quem entra nela hoje? Hoje as pessoas entram por essa porta através da misericórdia, através da graça. Mas quando ela se fechar, a misericórdia não vai te ajudar. A misericórdia será tomada deste mundo. Deus transformará a misericórdia em justiça. Ele será justo, porque até aqui ele foi misericordioso. Até aqui ele agiu com graça. Até aqui o sangue de Jesus correu neste mundo para a salvação de justos e injustos. Até aqui a palavra de Deus tem sido pronunciada, tem sido pregada. E o mais interessante que eu vi outro dia, um pastor falou assim, mas está longe isso acontecer. Porque a palavra de Deus diz que ainda tem que ser pregado a palavra nos 4 cantos do mundo. Eu falo, meu irmão, este tempo já aconteceu. Porque entre você dizer que a palavra de Deus já tem que ser pregada nos 4 cantos do mundo, você tem que entender que a palavra de Deus já tem a potencialidade para ser pregada nos 4 cantos do mundo. E do que eu estou falando? Da tecnologia. Não só do alcance dos missionários, mas hoje qualquer pessoa que quiser ouvir a palavra de Deus, ela tem como ouvir. Até nos países onde a Bíblia é proibida, essas pessoas conseguem acessar a internet, conseguem acessar de maneira um pouco mais difícil, mas conseguem acessar a palavra de Deus. E mesmo nestes lugares, há missionários, há pessoas ali corajosas, há Estevãos pregando o evangelho dentro de Roma, dentro do mundo, dentro de lugares onde a perseguição é implacável. Ali tem missionários, mas não só os missionários, a internet. Hoje a palavra de Deus é conhecida nos 4 cantos do mundo.
Todo mundo sabe quem é Jesus, gente. Se não sabe, é só ligar o computador, vai saber, vai descobrir na hora. Então, este tempo onde a palavra de Deus já tem que ser conhecida nos 4 cantos, você tem que entender, a palavra de Deus já tem a potencialidade, ou já tem a condição de ser conhecida em qualquer lugar do mundo. Eu te faço essa pergunta e responda sinceramente, o que você acha disso? Sim ou não? É claro que sim, gente. Em qualquer lugar do mundo, você tem acesso à palavra de Deus. Em qualquer lugar do mundo. Mas não é só isso. Nós temos que entender que a Bíblia, ela é um livro que contém profecias. Profecias. O que é profecia? É algo dito que vai acontecer. Profecias que já foram cumpridas também. E você pode pensar assim, mas a Bíblia, ela tem profecias, pastor, mas nem todas se cumpriram. Eu vou dizer, muitas profecias que estão na Bíblia já se cumpriram. E todas vão se cumprir. A Bíblia tem cerca de 30% do conteúdo dela é profecia. A profecia que nós não podemos negar e que aconteceu é profecia da vinda do Messias. Que ele seria sacrificado, como está lá em Zacarias, Isaías. Tudo aquilo aconteceu. Assim como a profecia de que Israel seria destruída. Essa profecia aconteceu cerca de 70 anos depois da morte de Jesus. Pelo imperador romano, que destruiu Israel. Assim como a profecia também que diz lá em Deuteronômio que o povo de Deus, aí ele dizia, o povo hebreu, ou seja, o povo judeu, ele não deveria se misturar. Essa profecia aconteceu porque o povo não tinha nação e ainda assim foi conhecido mundialmente como um povo judeu. Ele manteve a sua nacionalidade, apesar de sem nação. Por quê? Porque não havia Jerusalém, gente, até pouco tempo. Até pouco tempo a gente não tinha Jerusalém, mas tinha um povo judeu. Por quê? Porque assim disse a palavra de Deus, este povo não se misturaria. Então, eu pergunto a vocês, toda profecia que está na Bíblia, ou já se cumpriu, ou vai se cumprir. Porque tudo que está na Bíblia é inerrante e infalível. A gente já viu isso em discipulado. A palavra de Deus é inerrante, infalível. Mas o que eu quero dizer com isso? Assim como aconteceu no dilúvio em Noé, Jesus está dizendo, a minha volta será igual. Haverá choro e ranger de dentes para aqueles que ficarem de fora do banquete. Ou seja, haverá uma morte eterna sobre aqueles que não estiverem seguros dentro do lugar onde a porta se fechou. Escolhidos, não porque merecem, mas porque perseveraram. Nós não somos escolhidos porque somos santos. Anota isso na sua mente. Não porque você é bom. Você é escolhido porque você decidiu perseverar. Porque você decidiu lutar. Porque você decidiu se alimentar da palavra de Deus. E mais importante do que isso, porque você tem expectativa da vinda de Jesus. O que é expectativa? Lá em Colossenses fala que o homem tem expectativa da volta de Jesus. Os que amam Ele. Expectativa é desejo, um desejo que não se apaga. É uma verdade real, uma coisa que você respira e você considera infalível de acontecer. Então no teu coração você sabe que Ele voltará e que só participará do banquete os justos.
aqueles que são arrependidos, aqueles que estão cheios de azeite, porque vigiaram. Porque depois que a porta se fechar, não adianta você perceber que Jesus voltou. Porque é exatamente isso que Jesus está dizendo. Tem pessoas que só vão perceber que eu voltei depois que a porta estiver fechada. Tem pessoas que só vão perceber que eu voltei depois que a porta estiver fechada. E isso é muito triste, porque quando ele diz isso, ele significa dizer que tem pessoas que são crentes. Porque se elas vão perceber que Jesus voltou, é porque elas conheciam a palavra de Deus. Mas não tinham intimidade, não tinham amor, não tinham expectativa. E por isso não estavam do lado de dentro. Ficaram do lado de fora. Apocalipse capítulo 21. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 21, versículo 25 ao 27. Olha o que o apóstolo João diz. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nele jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você tem que anotar isso. Apocalipse capítulo 21, 25 a 27. O apóstolo João estava tendo uma revelação deste fim. Ele está dizendo, depois que acontecer isso, da porta for fechada, essas pessoas que estiverem do lado de dentro, nunca mais vão vivenciar a porta se fechar novamente. Não haverá mais necessidade de juízo. Por quê? Porque todos que estão dentro serão puros. Todos que estão dentro não praticam aquilo que é vergonhoso. Todos que estão dentro não praticam aquilo que é enganoso. E todos que estão dentro estão com o nome escritos no livro da vida, no livro do Cordeiro. Ou seja, aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E o tema é tão complexo que a gente fala, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aceitar Jesus como Senhor significa que você é propriedade dele. Que você faz a vontade dele. Que a vontade dele se confunde com a sua. Você respira a vontade de Deus. Você se alegra em fazer a vontade de Deus. Seu coração está transformado. Lembra que o apóstolo Paulo diz a renovação da nossa mente através de glória em glória. Por quê? Porque o Espírito Santo produz transformação em nós. Tem gente que fala, o meu caráter não vai mudar. O meu jeito de ser não vai mudar. Muda sim, meu irmão. Muda sim, porque se é algo enganoso, se é algo vergonhoso, se é algo que não provém da vontade de Deus, que é santo, o Espírito Santo transforma isso. O Espírito Santo vai renovando de glória em glória, através de um processo. Você aceitar o processo é você aceitar o seu passaporte para entrar no banquete de núpcias, no banquete aonde a porta ainda está aberta. Porque acredite uma coisa, o mais importante é você aceitar o processo do que ser aprovado no final desse processo. Porque a aprovação ela só vai acontecer no último momento. Como assim, pastor? Deus não quer que você tire um 10. Deus quer que você se esforce para ser o melhor possível. E quando você se achar fraco, você se socorra na vontade de Deus, no poder de Deus, na glória de Deus, porque a graça e a misericórdia dele se renovam.
E é isso que te fortalece, amém? E algumas lições que nós temos que não deixar de comentar é que a primeira é que nós só temos o hoje para fazer o nosso diferencial, para que nós possamos conseguir esse passaporte para estarmos dentro do banquete. Nós só temos o hoje para mudar. O ontem já passou e o futuro nós não sabemos. Então, se você quer começar a ser alguém diferente, comece hoje. Comece fazendo algo diferente hoje. Ah, eu não leio a Bíblia, começa a ler hoje. Eu não oro, começa a orar hoje. Eu não tenho temor, começa a ter temor hoje. Eu não obedeço à vontade de Deus, começa a obedecer hoje. Você não precisa ficar vivendo de passado. Você não precisa ficar se comparando com uma versão, seja ela melhor ou pior de você. Você tem que se julgar pelo dia de hoje. Amanhã pertence a Deus. E o ontem, ninguém mais tem controle. Amém, gente? Segunda lição é que hoje ainda há esperança. Hoje você ainda pode comprar azeite. Hoje você ainda pode vigiar. Hoje você ainda pode redobrar a tua vigilância sobre determinado assunto, sobre determinada fraqueza. Não deixa para o último momento. Não deixa para vigiar a situação de pecado recorrente na sua vida no último momento. Não deixa para se esforçar no último momento. Não deixa para comprar azeite no último momento. Jesus pode chegar e não ter tempo de você se socorrer. Não vai dar tempo. Você só tem hoje para ter esperança. Você só tem hoje para comprar azeite. E a terceira lição que nós temos é que, ainda que não possamos ver com olhos naturais, eu digo uma coisa para você, já começou a chover. O que isso quer dizer? Ainda que você não perceba, a chuva do dilúvio já começou. O princípio do fim já começou. O princípio da volta de Jesus já começou. Este tempo já começou. Você pode não ver a água inundando, você pode não ver a necessidade de construir uma arca, mas Noé não viu o mar sobre a terra para construir a arca. Ele construiu a arca primeiro e depois veio a inundação. Não espera vir um maior problema sobre a sua vida, não espera vir uma situação ainda pior sobre a sua vida. Começa a construir algo hoje. Começa a construir a sua arca hoje. Começa a construir algo que vai te dar esperança hoje. Hoje é o dia que você vai conseguir a tua entrada no banquete com Jesus Cristo. Amém, gente? A quarta lição é que posso não entender o tempo nem saber a hora, mas você sabe que está chegando. O homem e a mulher de Deus pode não entender o tempo nem saber a hora, mas ele sabe que está chegando. E isso que Jesus disse para Pedro: não compete a você compreender o tempo nem a estação. O mais importante é você vigiar. O mais importante é você ter expectativa, porque este tempo vai chegar. Em Atos capítulo 1, Lucas descreve um tempo onde Jesus estava com os discípulos durante 40 dias. E naqueles 40 dias, Jesus ensinou sobre o reino do Pai. Nesse tempo, Jesus disse: permaneça em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. E começou a dizer sobre o reino do Pai, falando que ele voltaria. E Pedro perguntou quando? Jesus respondeu: primeiro importa que vocês recebam poder do céu. Primeiro importa que vocês recebam poder do céu. E da mesma forma que eu serei levado aos céus, eu voltarei. 2 anjos disseram para Pedro: o que vocês estão olhando quando Jesus foi levado aos céus? Porque da mesma forma que ele foi, ele retornará. Ou seja, da mesma forma que ele foi levado aos céus, ele retornará do céu para a terra. E quem vai ver isso, gente? Aqueles que têm azeite, aqueles que estão vigilantes. Não importa saber nem o tempo nem a hora, importa você ter expectativa no teu coração. Amém? E a quinta e última lição: só há um dia em que a esperança nunca se esvaziará.
Só há um dia aonde a porta jamais se fechará. E este momento é na glória de Deus. Somente na glória de Deus a porta sempre, sempre estará aberta. Por quê? Porque já haverá tido uma separação de justos e injustos. Não haverá mais enganadores, não haverá mais pessoas que corrompem com a vergonha, com a iniquidade. Jesus já haverá trazido julgamento sobre o teu povo. Até lá, a porta está aberta e ela vai se fechar. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe e que essa palavra possa ser uma palavra tanto de reflexão sobre o fim dos dias, mas também uma reflexão sobre o nosso presente, para que ela seja uma palavra que transforme a nossa forma de agir no presente, no dia de hoje, para que você possa se esforçar em ser alguém, uma pessoa, um homem, uma mulher, ainda melhor, quando? Não amanhã, mas hoje. Um homem e a mulher de Deus não se compara com ontem. Um homem e a mulher de Deus se faz no dia de hoje, na hora de hoje, no minuto de hoje, em nome de Jesus. Amém? Pastor Angélica aqui. Ele falou assim, ele está encerrando, falei, calma que a Dorinha vai cantar.